Eu nunca ouvi Deus. Nunca ouvi Deus. Uma voz, nunca ouvi. O que é ouvir Deus? Né? Você ouve mesmo a voz? Muito legal. Tem uma percepção, tem uma ideia, uma coisa. É uma iluminação, um letreiro luminoso que desce do céu. Como que é? O que é isso? É muito comum, né, a gente ouvir no meio evangélico. Comum. Deus me falou. Nossa, eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade. Porque às vezes eu ouço pessoas falando assim, não, porque eu estava aqui, e aí Deus me falou, e ela conta como se fosse assim, né? Tá aqui do lado, né? Chegou do meu lado aqui As e falou... As pessoas da medicina já começam até a questionar, um delírio, uma alucinação. Então eu falo, caramba, vamos lá, minha experiência. Eu nunca ouvi Deus. Nunca ouvi Deus. Uma voz, nunca ouvi. Eu aprendi a ouvir Deus quando eu olho uma natureza e eu aprendi que eu ficar ali olhando para aquela natureza, isso me traz paz interior, me ajuda a me desprender da ansiedade. Ali eu vejo a voz de Deus, sabe? Mas existem amigos que falam, não, eu já ouvi. Tudo bem, é a experiência dele. Eu ouço Deus quando eu tô lendo Provérbios. Então eu tô vendo ali direcionamentos na minha vida que eu falo, caramba, cara, olha isso, que verdade. E eu não estava me atentando nisso. Então, existem várias experiências que as pessoas vão contar sobre ouvir Deus. A minha, Henrique, ela é meio singular, que é o seguinte. Como eu sinto Deus falando comigo de forma específica, assim. Vou te dar um exemplo prático. Tô no meu carro, é um exemplo que já aconteceu algumas vezes. Tô no meu carro, e aí eu vejo uma pessoa na rua, o que é comum, né? Você tá no seu carro vendo pessoas. E aí vem na minha mente uma ideia. Uma ideia, da minha mente, que fala assim, ó, para o carro e vai lá naquela pessoa e fala com ela. E aí eu começo a ficar assim, cara, que doideira é essa? Eu tô aqui dirigindo, eu vou parar o carro, vou na uma pessoa que eu nunca vi na vida, eu vou falar, tudo bem? Posso orar por você? Ou você tá bem? Deus te ama, que seja. E aí eu falo, eu não vou fazer isso. Eu vou seguir meu caminho, né? Eu tô indo pro meu compromisso, ou tô indo pra academia, ou tô indo pra alguma coisa, e aquela ideia fica fixa na minha mente. Às vezes que eu tive coragem de fazer isso, porque muitos eu falei, não, e segui o caminho. Às vezes que eu parei, que deve ter sido umas 3, de umas 10 que me aconteceu dessa forma, confesso que eu neguei muito mais do que parei. As 3 vezes que eu parei, e eu fui lá na pessoa e eu falei, o fato de eu simplesmente falar assim, a última foi com uma moça. Eu falei, moça, me desculpa, você não me conhece, eu estava passando de carro, eu te vi e eu senti no meu coração de vir aqui falar que Deus te ama. Cara, a mulher desabou. Ela tava com roupa de academia e o que me fez ficar mais receoso ainda, que eu falei, cara, essa mulher vai achar que eu sou um maluco, que viu ela passando na rua e parou o carro para vir falar com ela. Então eu com todo jeito, era um local público também, eu acho que eu não faria isso se eu tivesse só eu e ela na rua, entendeu? E aí ela começou a chorar. E ela falou assim pra mim, eu estava neste momento falando com Deus. Deus, se você existe, me prova, porque eu tô passando por um problema e eu tava duvidando da existência de Deus. E aí você para o seu carro, você nunca me viu na vida, e você vem aqui falar que Deus me ama. Então, como que eu identifico a voz de Deus? Eu, Thiago Candombe, quando vem uma ideia boa na minha mente, mas que eu não quero fazer, e ela não sai da minha mente. Então, uma outra situação que aconteceu comigo, eu fui uma vez aos Estados Unidos e voltei com muita coisa de lá. Muita coisa. De roupa, tênis e tal. E aí, uma semana depois, eu fui numa viagem missionária. E eu levei tudo isso. E eu tava lá, simplesmente. O pastor tava pregando. Era um lugar muito pobre chamado Vale de Jequitinhonha. Você tava, né? Verdade. E, cara, eu tava lá. E o que eu vou te contar agora, eu nem sei se você sabe. E eu tava lá. E olha que interessante ele tava, ele lembrava. E aí, cara, passou pregando lá e veio no meu coração, tipo, dá seu celular pra ele. Eu tinha acabado de trazer um iPhone e eu falei, meu celular não, cara. Meu celular não. E ficou na minha mente essa ideia. E eu não queria. E na minha mente, dá seu celular, dá seu celular, dá seu celular. Eu falei, eu não quero dar meu celular, cara, eu não quero dar meu celular. Então ali eu falo, cara, pra mim é Deus, pra mim, entendeu? Na minha opinião, é Deus. Uma psicóloga poderia falar, não é. Então, tudo bem, eu respeito, mas pra mim é, sabe? E aí, beleza. Acabou quando eu fiquei pensando, tá, eu vou dar. Mas como que eu vou chegar pra um cara na frente de todo mundo, toma meu celular? Eu falei, cara,
como que vai ser? Eu não conheço ele e tal. E aí nisso, o pastor foi, eu era seminarista na época. Ô pastor, esse aqui é nosso seminarista e tal. E a gente, com 1 minuto de conversa, a gente já criou uma conexão. Ele virou pra mim e falou assim, você vai como pro lugar que a gente tava dormindo? Eu falei, eu vou no ônibus. Ele falou, vamos comigo de carro. Eu falei, cara, é Deus. Qual que é a probabilidade desse cara me chamar pra ir só com ele no carro? Entrei no carro, mora da história. Ele me levou no lugar. Eu peguei minha mala inteira. Era o primeiro dia ou o segundo, não lembro. Dei minha mala toda pro cara. Dei tudo pro cara. Fiquei com a roupa do corpo. E eu fiquei 15 dias nessa viagem com o Henrique, tava com a mesma roupa. Porque eu fazia o quê? Eu usava ela o dia inteiro. À noite eu lavava no banho, colocava pra secar. E no outro dia de manhã, lá é muito quente, pegava. Pergunta se alguém me perguntou, por que você tá com a mesma roupa todos os dias? Ninguém. Eu tava num quarto com mais 2 pessoas, eles não perceberam. Então, cara, pra mim, ali, foi claramente Deus falando. E aí o detalhe, Dr. Carlos. Eu distribuí, dei tudo meu pra ele. No outro dia era domingo, fomos à igreja. Passa um jovem, eu olhei e falei, nossa, o boné é igual ao meu. Passa um jovem, nossa, bermuda igual a minha. Ou seja, o pastor pegou tudo que eu dei pra ele e dali mesmo já saiu distribuindo pra todo mundo. Então, eu não tenho dúvida que foi Deus, sabe? Mas essa é a minha experiência. Tipo, é assim que eu vejo que Deus fala comigo. Como eu disse, eu nunca ouvi. Eu não tenho essa intuição aflorada, eu tenho amigos que têm uma intuição, cara, impressionante. Eu não tenho. Eu já sou um cara mais reto, é assim, eu sou muito prático, me acho muito prático, então não sou muito da essência, respeito e amo ter pessoas assim ao meu lado que são mais sensíveis, mas eu não sou essa pessoa. Então, a forma que eu vejo isso comigo é isso. Vem uma ideia fixa na minha mente pra eu fazer algo que é bom e eu não quero. E eu fico, mas como é que vai ser? Então, pra mim, é Deus falando. Mas essa é a minha experiência. Como a gente se sente mais à vontade até com essa história, né? Porque eu também, como você, tenho dificuldade dessa expressão. Mas tudo bem as pessoas que ouvem Deus e compartilham que ouviram Deus. Mas também, como eu falo no AA, o AA, Alcoólicos Anônimos, ele trabalha com princípios de espiritualidade. E eles falam de um despertar espiritual. Quando eu via isso, eu ficava me indagando o que é esse despertar espiritual. Eu entendi que o despertar espiritual é você passar a viver a partir de valores espirituais. Muito legal. E pode ter alguma coisa de extraordinário, né, na espiritualidade? Pode. Sim. Precisa ter? Não necessariamente. Não, exatamente. Então, o seu testemunho mostra, né, na verdade, um milagre. Como é que você conecta 2 pessoas, na primeira história, pessoas desconhecidas, e impacta tão fortemente a vida da pessoa. Então, é algo de sobrenatural? Eu acredito que é algo de sobrenatural. Foi Deus falando com você. E, Dr. Carlos, Jesus, ele mostra isso, né? No relato de Tomé, que foi o que duvidou, né? Jesus apareceu aos discípulos, Tomé não estava. E eles falam, ele apareceu aqui, porque ele tinha morrido, né? E aí ele fala, eu não acredito, só acredito vendo. E aí Jesus se revela para ele também. E aí Jesus fala, olha minha mão, olha minhas marcas. E aí ele fala, Senhor, eu creio. E aí Jesus fala algo que me marca muito. Porque Jesus fala assim, você creu porque viu. Mais bem-aventurados, e bem-aventurados, a palavra original é felizes. É a palavra macários, o grego, que é feliz. Ou seja, você creu porque viu. Mais felizes são os que não viram e creram. Então, Dr. Carlos, eu me acho muito feliz. Porque eu nunca vi Deus. E eu nunca ouvi Deus, audivelmente. Mas eu creio. E eu creio num nível de que eu não preciso de ninguém para dizer é real. Eu sei que é. Se o mundo inteiro quiser agora falar, Thiago, tudo isso é uma grande pegadinha. Tipo o show de Truman. Você já viu esse filme? Deus não existe. Todo mundo aqui é combinado. Eu vou falar, ele existe. Ele existe. Porque eu sei que ele existe. E isso é minha fé. Nada vai mudar. Eu gosto de uma definição que diz, eu não tenho problema com a minha fé. Eu tenho problema com as minhas crenças. Porque as minhas crenças são os desdobramentos da minha fé. Que é o que a gente está conversando aqui. Que é questão de opinião. Que aí pode vir um pastor e falar, não é assim. E tá tudo certo. São crenças. Agora, a minha fé em Deus, cara, isso é algo inexplicável. Eu não encontro palavras para explicar. Eu sei que é real. Eu sei que ele vive dentro de mim. Eu sei que ele se expressa através de mim, em mim. Eu sei que isso aqui é tudo possibilitado por meio dele. Isso é minha fé. Não se explica. Eu não consigo colocar no laboratório. Não é psicologia, não é teologia. Não é.
É fé. Agora, as minhas crenças, aí a gente vai pro plano da discussão e eu mudo também, eu mudo de opinião a respeito das minhas crenças, nossa, o tempo inteiro. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas eu gosto muito disso, que é o que Jesus falou. Mais feliz é o que não viu e creu. Ou seja, não é o sobrenatural que te deixa feliz, não. É o fato de você viver pela fé, que é uma projeção do sobrenatural, porque você não tá vendo, mas você acredita. Então eu vejo muito isso, né?